Fala pessoal, beleza? Eric Ramos aqui, árbitro e organizador de eventos. E quero falar nesse vídeo sobre as novas mudanças, tá? Que ocorreram aí, anunciadas no início de 2023. O que muda para os atletas, o que muda para os organizadores. Beleza? Então a gente está no site aqui da CBX, né? Aqui que norteia os eventos, os acontecimentos, tá? E teve um pronunciamento aqui, um comunicado. Na verdade, ocorreu no último dia de 2022, dia 31/12, tá? Que é o caderno de encargos, né? O caderno de regulamento de torneios da CBX. Bom, tem bastante texto aqui, tá? Eu vou levantar os pontos principais, as mudanças mesmo que tiveram, tá? Bom, então aqui no começo ele fala, né, quem que pode fazer os eventos, oficializar os eventos, tá? Aqui é uma mudança que ocorreu em 2022, que pode ter passado despercebido para alguns, tá? Mas ocorreu em 2022 e aí se prolonga para agora, 2023 também, tá? Para você tá filiado, né, ser uma federação filiada ou um organizador cadastrado, você precisa de CNPJ, tá? Então esse é o primeiro ponto, né? Que ele foi divulgado ano passado, 2022, e havia uma promessa de que os organizadores que não estavam aptos em 2022 deveriam se organizar para 2023, está em dia aí em relação ao CNPJ, tá? Em relação aos registros, tá? Às vezes os atletas não têm noção dessa informação, mas aqui ficou aberto para todo mundo, né? Então, para quem quer começar a organizar os eventos, ou para os atletas, né, que às vezes gostam de reclamar alguma coisa específica dos torneios, então dá para ver aqui que é bem minucioso, né? Eu já promovo o evento há bastante tempo, eu já tinha conhecimento disso, tá? Então não teve mudanças. Para organizar os eventos, precisa de 30 dias de antecedência, se vale norma 45. Então aqui fala algumas coisinhas. E se o evento for válido somente CBX, aí o prazo cai para uma semana, tá? É mais a questão da federação da CBX estar sabendo do seu evento, tá bom? Porque a partir do momento que no artigo 1 você já é uma entidade que já está licenciada e já está autorizada, esses aqui são os prazos para você organizar os eventos. Precisa, né, enviar para a CBX o nome do torneio, quais as condições do evento, tá? Isso tudo aqui tem um procedimento, também não tem novidade nenhuma. Né, os organizadores devem estar em dia, os atletas também, tudo mais. Então aqui não tem nenhuma coisa diferente. As taxas também se manteram, então essa foi uma informação que muita gente na comunidade estava ansioso para saber, né, se ia ter alteração ou não. Então as taxas para os organizadores se mantêm, tá? E as taxas para os atletas também, né? A taxa dos atletas acho que vai falar um pouquinho mais para baixo aqui. Ah, não, a taxa do atleta não fala aqui, mas se vocês forem lá na emissão de taxas, vocês vão ver que se manteve, tá? Os valores. Aqui fala tudo mais das multas, dos organizadores, tudo mais. Eu já li tudo isso aqui, então eu vou partir para o ponto que realmente teve mudança, tá? Aqui, ó, título de mestre nacional, tá? Aí ele bate de novo na tecla que deve ser verificado o último artigo, né, o último comunicado atualizado, que é o comunicado 94 de 2021, né? Onde fala, né, os títulos, e esses títulos são homologados e colocados na página de titulados, tá? Então, é uma valorização e reconhecimento do marco técnico de cada atleta, né? E você deve solicitar via e-mail, tá? Então, existe um lugar onde você faz o pagamento e depois você busca o e-mail ali para formalizar aquele pedido ali oficializado, tá? Aqui fala também, então não mudou nada em relação a isso aqui. Os torneios têm que ter a marca da CBX e da FIDE, né? Sobre os descontos, tá? Isso aqui também foi uma alteração lá em 2021, 2022. Também passou despercebido por alguns atletas, inclusive por alguns organizadores, tá? Que é o seguinte, o artigo 23, ele faz que tem que ser cumprido isso aqui, né? Os atletas com idade superior a 60 anos, eles devem ter pelo menos 50% de desconto, tá? Então, isso aqui é uma regra. E o artigo 24, ele cai em desuso, uma regra antiga que falava que os jogadores mestres deviam ter 50% de desconto, tá? E aqui ele fala o seguinte, os jogadores com título homologado, conforme o comunicado dos mestres nacionais, poderão ter desconto, tá? Para os torneios dos quais possam participar,
ficando a critério do organizador, tá? Então isso aqui já estava na regra do ano passado, mas por ser algo que já era muito rotineiro, vamos colocar 10, 15 anos atrás, já era aplicado o desconto, né? Então, passou despercebido, mas é uma informação aqui relevante para repetir, tá? Então, desde 2022, final de 2021 para início de 2022, já não era mais obrigatório, tá? Ficando a critério do organizador. O que aconteceu? Muita gente se tornou mestre, né? Então, aquilo já deixou de ser algo totalmente diferenciado. Então, se tem mais gente, é igual, por exemplo, vai ter uma festa da terceira idade, né? Como é que você vai fazer uma festa da terceira idade e todo mundo paga metade, né? Um aniversário de criança, né? Um circo, por exemplo, né? Se eles falarem que menores de 18 anos não pagam, quem que vai pagar para assistir, né? Um cinema, por exemplo, né? Então, como existe um volume muito alto de mestres, então a CBX acabou fazendo essa alteração e fica a critério, né? Algumas regiões do país têm muitos jogadores mestres, né? Então, e as que tiverem poucos, talvez o organizador ainda continue, né, promovendo aquele desconto, né? Ele pode também, alguns eventos, dou desconto, mas até tal data, né? Ou dou desconto, mas o cara tem que ser um atleta profissional, né? Alguma maneira desse jeito, tá? Aqui também fala algumas coisas que se mantêm iguais. E aqui começa a entrar o apêndice. Aqui que vieram as mudanças principais, tá? Então aqui tem os eventos principais do calendário, tá? A final do Campeonato Brasileiro Feminino Masculino Absoluto, o Circuito Nacional de Abertos do Brasil, os regionais, zonais, brasileiros amadores, FENAC e FENAGE, Sênior, Brasileiro Escolar, são todos os campeonatos dentro das provas oficiais. Qualquer campeonato que fora disso, né, subregional e tudo mais, ele não está aqui dentro, então ele pode ter outras regras, tá? E pode ter, esses mesmos campeonatos podem ser válidos do ritmo rápido, blitz e também online, tá bom? Aqui tem o sistema de desempate sugerido pela CBX e pela FIDE, tá? Também não mudou nada. Agora, as principais mudanças, tá? Em relação à final do absoluto, tá? A premiação mínima, R$40 mil, tá? Então, nos anos anteriores, era 36 mil, tá? Então, teve um acréscimo aí, 10%, vamos dizer assim, né? Aumentou consideravelmente, tá? Em relação ao sistema, ele reforça aqui as rodadas, então tem que ser de 11 a 13. Imagino que vai se manter 11 rodadas mesmo, porque 13 rodadas fica muito mais caro para a organização e também para os participantes, né? Aqui também colocou um item falando que é 90 minutos para os 40 primeiros lances e mais 30 segundos para os demais. Então, esse ritmo aqui, se não estou enganado, também foi alterado, tá? Porque a última competição não foi assim. E o que mais que eu tinha visto que tinha mudado aqui? Bom, praticamente não mudou muita coisa, tá? Em relação à regra antiga, tá? Essa final aqui semi-aberta, vamos dizer assim, né? Porque tem que conquistar as vagas participando desses campeonatos, mas também o organizador pode convidar 30, a CBX pode indicar mais alguns atletas, então assim, é uma final de classificatório, né? Mas eventualmente você pode solicitar a CBX, né? E, enfim, comprar esse seu ingresso para participar da final, caso, né, tenha muito interesse de participar, tá? O brasileiro feminino, se eu não me engano, já era 16 mil, então se manteve, tá? As rodadas ficou entre 9 e 11, então abre brecha aqui para se fazer em 9, né, como foi feito na última edição. Também fala aqui das maneiras aqui para poder conseguir a vaga, tá? Pode conseguir a vaga dessas maneiras aqui. Tá? Bom, agora aqui uma principal mudança, tá? Também que eu achei bastante destaque. Abertos do Brasil, né? São os eventos muito bem consolidados no calendário, todo mundo gosta de jogar, né? Existe uma coisa, né, de jogar esses eventos. Os atletas buscam esses eventos, tá? E teve bastante mudança aqui, tá? Bastante mudança. Bom, primeira coisa, ele deve ser realizado de 1º de janeiro a 11 de dezembro de 2023, tá? Essa aqui foi a principal mudança. Não principal, desculpa. Foi uma das mudanças, né, das principais que a gente vai ver aqui. Normalmente,
ela começava a contar a partir do primeiro dia após o encerramento do outro, que faz total sentido, né? Então, ano passado encerrou no dia 30 de outubro. Então, dia 1º de novembro devia estar incluso aqui, tá? Não sei se foi um erro de digitação ou deixaram passar, tá? Mas tiveram outros abertos do Brasil, tá? De 1º de novembro até 31 de dezembro. Então, precisa ser adequado esse texto aqui. Inclusive, um dos maiores eventos do país, né? O do Champ em Rio, né? Foi em dezembro e ele anunciava que daria vagas para 2023, né? Então, provavelmente aqui foi um descuido mesmo da parte escrita, tá? Eu fiz um evento aberto do Brasil de Taubaté, também valia vagas, então foi uma questão aqui mal escrita, né? 30 dias antes do evento, isso aí é até importante que seja mais, né? Aqui, ó, premiação mínima, R$6.000, tá? Essa premiação teve um acréscimo aí de 50%, a premiação mínima era R$4.000, tá? Então aqui ficou. E ela não falava como era feita a distribuição, e aqui ele já fala, distribuída entre os 10 primeiros colocados, tá? Então isso aqui é um probleminha aí para os organizadores, tá? Porque se você faz um evento que só os 10 primeiros colocados ganham um prêmio, né? Muitos jogadores vão ficar de fora disso, né? E aí não fica tão atrativo para um jogador que está começando, um jogador de categoria, tá? Então, provavelmente, o organizador vai ter que dar esses 6.000 e vai ter que dar mais uma premiação extra, tá? E aí, um evento que custava R$4.000 vai começar a custar 8, 10, né? Então, ali aqui ele fala, né? A critério do organizador, ele pode conceder mais prêmios, né? Claro, né? 50, 100 mil reais fica o critério do organizador. Em relação ao sistema de duração, também eles ponderaram aqui. A regra antiga era que era no mínimo 6 rodadas. Agora está falando entre mínimo de 5 e 6, tá? Ficou um pouco estranha essa regra dos 5, porque a regra de título de mestre nacional, ela não libera para torneios de 5 rodadas. Lá ele fala que o cara vai conseguir a norma se ele jogar um torneio de no mínimo 6, né? Então eu consigo fazer um aberto do Brasil em 5 rodadas, mas eu acabaria descaracterizando o título de mestre nacional e não valeria, né? Então precisa adequar ou a outra regra ou tirar esses 5 rodadas aqui, que seriam muito poucas rodadas, né? Então se você vai dar premiação de R$6.000, 6 rodadas. Se você quiser fazer de 7 a 9 rodadas, você vai ter que dar pelo menos R$10.000. Tá? Essa aqui é uma ideia. E para fazer 11 rodadas, tem que dar pelo menos R$20.000. Ritmo de jogo se manteve, tá? De 1h30 mais 30. Beleza? Então aqui vai definir o circuito, né? Tudo mais. Falar aqui das vantagens da classificação para a final do Brasileiro, né? Cada 20 participantes uma vaga, cada R$1.000 uma vaga. Aqui não mudou nada, tá? O árbitro-chefe deve estar licenciado e ter chancela da CBX, né? A CBX tem que autorizar aquele cara chefiar um evento, porque é um evento importante. É um evento do ciclo do campeão nacional, né? Então tem tem que ter bastante cuidado, né? Para fazer um evento desse. Os eventos regionais Norte e Nordeste, eles também tinham uma premiação mínima se eu não me engano, era R$2.000 ou R$3.000, tá? E agora a premiação mínima é de R$6.000, tá? Por muitas vezes não tem esses eventos, tá? Regional Sudeste, Norte, Nordeste, muitas vezes não tem. Muitas vezes termina o ano e das 5 regiões só 3 fizeram. Tá? Então é um campeonato aí que precisa ganhar mais força aí, né, para que aconteça. Os zonais, se eu não me engano, a premiação mínima era R$1.000 ou não tinha premiação mínima. Aqui já entra com premiação mínima de R$2.000. Os outros critérios se mantêm iguais. O Campeonato Brasileiro Amador, tá? O que mudou, né? Suíço mínimo de 6 rodadas. Eu não lembro se falava do mínimo de 6 rodadas, mas de praxe é feito em 7, tá? Talvez com esse mínimo de 6 rodadas pode diminuir um dia de evento, pode ser que facilite isso. Os participantes não devem ter título FIDE, né, acima de CM e WCM. Essa regra também eu acho que não tinha, foi colocada, porque eu já vi torneios com Master FIDE participando, tá? Torneios amadores. Então talvez seja uma regrinha aí nova.
Das regras de categoria 1.200, 2.300 também se manteve, tá? Primeiro torneio válido para a rede CBX e o FIDE em 2021. Ah, tá, agora que entendi. Vai ter uma categoria iniciante, tá? E vai ter uma categoria estreante, tá? São categorias novas aí. Agora que eu entendi. Então, o iniciante é aquele cara que é o primeiro torneio dele válido para a rede CBX nos anos de 2021, 22 e 23. Então, vai ser a primeira vez que ele vai jogar um torneio, ele pode jogar o iniciante. E o estreante é o jogador sem rede CBX ou torneio FIDE, tá? Não entendi muito bem. Primeiro torneio. Ah, tá. Vai ser o primeiro torneio válido para ele, né? Talvez aqui seja o primeiro torneio válido para rating clássico, por exemplo, né? Então, essa é a primeira vez. Então, assim, ele tá estreando, é iniciante ali, né? E o estreante é aquele cara que nem tem mesmo e vai fazer o cadastro ali para jogar o evento. Então, vai ter mais essas duas categorias. Provavelmente, eles vão distribuir em datas diferentes, né? Para poder não... Porque, às vezes, um atleta ele pode ser incluído no estreante e depois ele jogar o iniciante e depois ele jogar um 1400, por exemplo, né? Então, provavelmente vai se manter a ideia de fazer 3 datas diferentes, tá? Premiação de R$ 2.000 mínima, e eu acho que era essa premiação mesmo, tá? Os demais itens se mantêm. O ritmo falou aqui, né? 1h30, beleza. Regionais amadores é um evento também que não... que tem ano que tem ano que não tem, né? Precisa de organizadores para fazer. Tem que dar R$ 1.000 pelo menos, as outras coisas se mantêm. Aqui também incluíram a questão do iniciante e do estreante, tá? São novidades aí. FENAC, Festival da Criança, tá? Mínimo de 90 minutos. Tá? Batendo na tecla aqui do Sub-6, que é uma categoria que está ganhando espaço aí a nível mundial, nível americano também, né? Alguns eventos estão começando a surgir, que é a categoria dente de leite. E aqui o que mais complica para o organizador, né, é a questão da hospedagem, né? Tem que hospedar os campeões brasileiros e os estaduais, né? Então, é um evento que reúne bastante atletas, mas o organizador tem que subsidiar esses aqui, né? Festival Nacional, Juventude, tal. Então não mudou muita coisa, tá? Em relação a esses campeonatos aqui. O campeonato sênior, premiação mínima de R$ 1.000, categoria 50 e 65. Também não mudou muita coisa. Brasileiro escolar também aqui não mudou nada, mesma coisa, tá? As regras e tudo mais estão mantidas. Regionais escolares também seguindo a mesma diretriz do brasileiro. Esse festival regional Interclubes foi um evento que saiu já no calendário anterior, mas nenhum organizador pegou, tá? Ano passado. Vamos ver se esse ano pega. Basicamente é um torneio por equipes, né? Que vale a rede CBX e FIDE. Tá? Então, basicamente seria isso aí. Campeonato Brasileiro Rápido e Blitz também teve uma mudança bem brusca aqui, tá? Premiação mínima de R$ 4.000 no absoluto e 1.600 no... Não, acho que eles... eu acho que eles se confundiram aqui, né? Ah, tá certo. Campeonato Brasileiro, o outro é regional, tá? Então, R$ 4.000 é a final, tá? E os regionais, que é os que classificam, né? R$ 2.000, a premiação mínima, e 800 só para o feminino, na hora de distribuir, né? E a final, os abertos do Brasil, para se chamar aberto do Brasil, tem que ter R$ 2.000 em prêmio, tá? E precisa ter, no mínimo, 20 minutos, tá? 20 minutos no relógio analógico. Isso pode ser um 15 mais 5 no digital, pode ser um 10 mais 10, pode ser 18 mais 2, enfim, 12 mais 8. Tem que cumprir a questão dos 20 minutos, tá? E tem que ser realizado até 11 de dezembro. Então, essa aqui foi uma mudança bem pontual, porque não tinha esses critérios, tá? De 20 minutos e premiação mínima de 2.000, não tinha. Normalmente a gente via aberto do Brasil de rápido e de blitz junto com o aberto de Brasil clássico, né? Então não tinha essas questões. E aqui do blitz também completa com 2.000 e tudo mais, tá? E aqui ele fala que
tem que ter no mínimo 11 rodadas suíço ou todos contra todos, 16 jogadores, e tem que ser 5 minutos, mas aí já é o padrão, 5 minutos, 3+2. Tá? Os eventos online vai depender da própria plataforma da CBX de fazer, e aqui no final ele termina com o calendário. Tá? A gente consegue abrir esse calendário. Vou deixar aberto antes já. Mas aqui, bom. E se vocês notarem, ó, os eventos estão todos já com cidades definidas, né? Cidades. Alguns não estão com cidades, mas já estão com estados, ó. Em Pará, Santa Catarina, Rio de Janeiro. Então, no final da página já consegue ter uma ideia de aonde que vai ser esses eventos. Tá? Então, essas foram as principais mudanças, né? Os campeonatos abertos do Brasil, ocorrendo por todo o país, até aquela data lá de 11 de novembro, né? Uma coisa assim, que é para poder ter a vaga para o cara poder jogar a final em 2023. E as finais, né, que eu acho que é o campeonato mais importante, né, dar uma atenção aqui, que é a final do absoluto, né? E foi uma vitória aqui, né, porque o feminino conseguiu uma data diferente do absoluto. Então as mulheres vão poder jogar a final do feminino em novembro e depois as que tiverem interesse vão poder se inscrever para jogar a final absoluto, onde aqui vai poder disputar o título, o maior título nacional, vai poder disputar o título das vagas da Olimpíada e tudo mais, poder disputar normas, né, de WGM, de mestre nacional, de grande mestre. Então foi um ganho aqui para as mulheres poder ter uma data diferente. Beleza, pessoal? É isso aí. Se gostaram do conteúdo aí, dá um joinha e vai seguindo aí.